Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então, olha só, chegamos aqui à terceira parte da nossa aula 4, em que nós estamos estudando o balanço orçamentário, e essa última parte é para a apresentação da estrutura do balanço orçamentário e ainda mais algumas considerações sobre essa importante demonstração contábil aplicada ao setor público. Beleza? Estou aqui junto com vocês e com aqueles meus recados de sempre. Se você está conhecendo o canal agora e não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Tem um quadradinho vermelho aqui no canto inferior direito desse vídeo. Você vai encontrar um botãozinho para se inscrever. Se lembra de curtir esse vídeo, certo? De se gostar ao final, claro. E uma coisa que eu esqueci nos vídeos anteriores, me diz onde é que você está assistindo. Eu sempre tenho essa dúvida de qual alcance que o canal tá conseguindo. E se você me disser de onde está assistindo, também ajuda muito para que eu consiga entender um pouco do regionalismo e de o que eu posso fazer para atender vocês de maneira mais satisfatória, tá bom? Então, aproveita aí, lembrando que você pode me acompanhar também no Instagram e no Facebook, além de acessar o site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Aqui embaixo até eu falo, ó, das redes sociais aqui embaixo, e o link do site tá na descrição do vídeo, tá? Então, vamos seguir. E agora sobre, balanço orçamentário. O que é que falta a gente falar sobre balanço orçamentário ainda? Então vamos lá. O balanço orçamentário será elaborado utilizando-se as seguintes classes do plano de contas aplicado ao setor público, que é o PCASP, que nós já estudamos aqui em aulas anteriores. Nós temos que o balanço orçamentário, ele usa duas classes apenas. É a classe 5 do orçamento aprovado e a classe 6 da execução do orçamento. Essas duas classes de contas compõem as contas utilizadas para a elaboração do balanço orçamentário, seguindo a lógica do plano de contas, esse importantíssimo documento para a introdução do Brasil aos padrões internacionais de contabilidade, tanto a contabilidade aplicada ao setor privado, a contabilidade geral, se você preferir chamar assim, ou até mesmo a contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, seguindo, e olha só, mas importante lembrar, botei um negócio aqui em vermelho importante para você, para chamar a sua atenção. O novo modelo do balanço orçamentário evidenciará o superávit financeiro do exercício anterior e os créditos adicionais do exercício anterior, reaberto do exercício atual, dentro do item saldo de exercícios anteriores. Professor, e isso não tinha? Não, não tinha. Vale a pena apresentar o balanço orçamentário do modelo anterior? Também não, porque a gente já tem um novo modelo vigente. Eu entendo que não vale a pena estudar um modelo que não é mais vigente, mas apenas aquele que hoje é utilizado pela contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, olha só, vamos lá então. Repetindo, os saldos de exercícios anteriores não são receitas orçamentárias, motivo pelo qual consta no final do balanço, apenas para fins de informação, e não entram no cálculo do resultado orçamentário, que é o resultado geral da União, o resultado geral público, que é apurado no balanço orçamentário. O balanço orçamentário é utilizado para apresentação de receitas e despesas previstas e fixadas, comparando com aquelas efetivamente executadas, e a apuração do resultado orçamentário do exercício. É para isso que serve balanço orçamentário. Dessa forma, o novo balanço orçamentário demonstrará não apenas receitas e despesas orçamentárias, mas também outras fontes de recursos extra-orçamentárias provenientes de exercícios anteriores. Mas lembra, e o que está em cima aí, apenas com a função de informação. Coceirinha aqui. Meramente para fins de informação, tá bem? Então vamos seguir. Eu não gosto de ter essas coisas não, porque aí acaba que a aula fica um pouco mais parecida com a aula presencial. Essas coisinhas, uma coceirinha aqui que incomoda, acaba sendo menos mecânico, tá?
Consegui eliminar o som, para quem acompanha o canal, deve ter percebido que nos últimos vídeos não tem mais aquela musiquinha de fundo, apesar de ainda ter um pouco o som não está ainda do jeito que eu quero, mas já melhorou consideravelmente e dessa forma eu eliminei essa musiquinha de fundo. Mas vamos seguir, informação para quem acompanha o canal, tá? Os primeiros vídeos tinha umas musiquinhas de fundo, agora não tem mais. Então olha só, balanço orçamentário. Está aqui a estrutura do balanço orçamentário. É aqui que fica? Deixa eu ver. Não, eu acho que é aqui. Está aqui. Vocês estão vendo aqui. Não, ou é aqui? Eu nunca lembro. Estou filmando aqui com a tela invertida. Eu nunca lembro. Mas aqui, vocês estão vendo aqui que tem um quadro das receitas orçamentárias. Aí dá uma olhadinha lá, ó, nas colunas. Previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo. Isso para, aí olha aqui, na primeira coluna, receitas orçamentárias, nós temos, se você está estudando lá no curso de orçamento público comigo, você já viu isso lá. Receitas correntes, lembra do macete? Tributa com paz? Tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E nas de capital nós temos o opera ali, amor. Operações de crédito, alienações de bens, que são vendas de patrimônio, e amortizações de empréstimo, que são recebimentos de empréstimos concedidos. Além de transferências de capital e outras receitas de capital. Aí você tem, ó, tá lendo, mudança 1, tá vendo destacado? Mudança 1. Linha específica para recurso arrecadado em exercício anterior. Aí ele aparece aí, ó. Recurso arrecadado em exercício anterior. E tem um subtotal das receitas, que é a soma das linhas 1, 2 e dos subgrupos 1, 2 e 3. Temos ainda, e está destacadinho em rosa aí, a mudança 2. Linha específica para refinanciamento da dívida. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe importantes considerações e preocupações ligadas ao endividamento e ao financiamento da máquina pública. E o balanço orçamentário ganhou esse grupo de contas, esse subgrupo, por assim dizer, só para falar de operações de crédito e refinanciamentos, tá? E isso é uma das mudanças do novo modelo de balanço orçamentário. Mas aí nós temos o subtotal com refinanciamentos também e já vem, ó, repare, tem total. Só depois do total, porque o total é onde acabou. O balanço orçamentário, quadro das receitas orçamentárias, acaba aí, no total. Mais abaixo, foi o que eu falei agora há pouco. Para fins de informação, você vê, ó, linhas específicas com saldos de exercícios anteriores. Nós temos aí, ó, superávit financeiro e reabertura de créditos adicionais. Estão depois do total do balanço orçamentário para fins de informação, tá? Então, já explicado e demonstrado essas linhas apenas para fins de informação. Já essa é a atual estrutura do balanço orçamentário para as receitas orçamentárias. Vamos ver agora como é que ficou o quadro das despesas orçamentárias. Aí você já vê que tem mais colunas. Porque por conta da preocupação com a correta contabilização dos réis a pagar, dividindo-se entre processados e não processados, tem-se que se determinar o que é empenhado, liquidado e pago. E essa já é a mudança 4, enunciada no balanço orçamentário. Você vê, ó, mudança 4. A despesa orçamentária passa a ser demonstrada por empenho, liquidação e pagamento. Justamente para se fazer aquilo. Empenhada menos liquidada, resto a pagar não processado. Liquidada menos a paga, resto a pagar processado. Você consegue visualizar na hora essa classificação dos empenhos não pagos, que são os restos a pagar, que vão para o exercício seguinte. Aí nós temos aqui, ó, na primeira, as colunas, a partir da segunda, dotação inicial, atualizada, aí discriminando empenhada, liquidada e paga e o saldo da dotação. E na primeira coluna nós temos despesa orçamentária
especificada de acordo com a classificação econômica. Nós temos despesas com pessoal e encargos, temos juros e encargos de dívida e outras despesas correntes. Temos de capital, os investimentos, as inversões financeiras e a amortização de dívida. Aí alguém pode ficar, professor, primeiro que é a inversão financeira. Convido você a assistir a aula de despesas públicas nesse mesmo canal, no curso de orçamento público, que eu falo bem direitinho o que é inversões financeiras. E a amortização de dívida, para não confundir também com a amortização de empréstimos. Eu também explico muito bem isso lá no curso de orçamento público. Para não ficar repetitivo, eu não vou estar falando aqui. E até para fazer você assistir os outros vídeos do canal também, que isso me ajuda bastante. Lembra de assistir, curtir, comentar o que está achando e dizer de onde está assistindo também, tá? Então vamos lá. Aí, depois da classificação econômica, despesas correntes e despesa de capital, nós temos a quinta mudança, que é uma linha específica para reserva de contingência e reserva de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Tem uma linha específica para isso. A LRF também trouxe consideráveis preocupações com a despesa pública e com o equilíbrio das finanças públicas, e essas mudanças também se não foram diretamente promovidas pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, elas têm respaldo nas diretrizes estabelecidas na LRF. Tem o subtotal das despesas e logo em seguida vem a última mudança que eu quero apresentar para vocês aqui, que é a mudança 6, linhas específicas sobre a amortização da dívida e refinanciamento. A mesma preocupação sobre refinanciamento que há no quadro da receita, há no quadro da despesa, para que se deixe claro como está funcionando a amortização de dívida e o refinanciamento, para que não se perca o controle das dívidas públicas e não cheguemos a cenários calamitosos como foram os anos 90 até o início dos anos 2000. E mais abaixo nós temos o total, subtotal de refinanciamento e o total do quadro das despesas orçamentárias. Show de bolas? Mas para concluir, e antes de concluir, quero trazer para você uma análise dos dados do balanço orçamentário. Você, a partir de agora, vai vai olhar para os balanços orçamentários, receita e despesa, com outros olhos. E eu quero trazer mais informações para que você faça uma mais apurada e mais afinada análise do balanço orçamentário. Nós temos o seguinte: receita prevista maior que a realizada, nós temos déficit na arrecadação. Eu previ muito, arrecadei pouco. Déficit na arrecadação. Eu previ pouco, arrecadei muito, superávit da arrecadação. Pelo amor de Deus, não confundir com superávit financeiro. É engraçado falando, apesar de eu ser ateu, tem esse costume, família religiosa, pelo amor de Deus direto. Então, por favor, por Thor, não confunda superávit financeiro, que é apurado no balanço patrimonial, sendo a diferença do ativo financeiro e passivo financeiro, com superávit da arrecadação, que é a diferença positiva entre a receita prevista, menor, e a arrecadada, maior, superávit financeiro. E quando a receita prevista é igual à realizada, o resultado é nulo em relação à arrecadação da receita. Temos agora análise do desempenho da execução da despesa. Faltou ler o enunciado de cima. Análise do desempenho da realização da receita. Mas agora vamos para o da despesa. Despesa fixada maior que a despesa realizada. Houve economia da despesa. Achei que ia gastar tanto, gastei menos, economia de despesa. Fixei um valor, gastei mais, excesso de despesa. Fixei e gastei o mesmo valor, resultado nulo. Show? Seguindo, ainda sobre essas análises, análise do planejamento orçamentário. Olha só, receita prevista maior que a despesa fixada. É um desequilíbrio orçamentário, mas é um desequilíbrio positivo. Lembra, a lei orçamentária anual tem como um dos seus princípios o princípio do equilíbrio, que determina que a receita prevista deve ser igual à despesa prevista. Mas se eu tiver mais receita prevista que despesa
fixada, eu tenho um desequilíbrio. Mas é positivo, mas é um desequilíbrio. De outro modo, se eu tiver mais despesa que receita, eu tenho o mesmo desequilíbrio, só que agora um desequilíbrio negativo. E se eu tiver igualdade, eu encontro um equilíbrio orçamentário cumprindo estritamente o que determina o princípio do equilíbrio. Sobre princípios orçamentários, volto a cutucar você. É uma das primeiras aulas do curso de orçamento público aqui nesse canal, que eu falo sobre os principais princípios orçamentários. E ainda, para fechar, eu acho que é para fechar, receita arrecadada maior que a despesa executada, superávit orçamentário. Receita arrecadada menor que a despesa executada, déficit orçamentário. Receita arrecadada igual à despesa executada, eu tenho novamente um equilíbrio orçamentário, tá bom? E atenção, está em vermelho. A vida me pega de surpresa que eu coloco esses slides de atenção no final e nem eu lembro. Então, porque a aula pra gente é para você, a surpresa para mim, a surpresa é muito gostosa também. Então a gente vai se divertindo aqui e aprendendo contabilidade pública, orçamento e administração, tudo ao mesmo tempo. Lembrando que se você também estuda matemática financeira e matemática financeira na HP 12C, especialmente para você que é da área de finanças ou mesmo para você que vai fazer exame de suficiência, ou para você só que quer aprender a usar HP 12C, você também encontra aulas nesse canal de matemática financeira, inclusive na HP 12C, tá bem? Vamos lá. Bastante cobrado em concurso, o superávit do orçamento corrente, apurado no final do exercício, será classificado no exercício seguinte como receita de capital. Trata-se de uma fonte de recurso que não constituirá de receita orçamentária. Isso é interessantíssimo. É daqueles parênteses de parênteses de parênteses que a gente dá quando estuda alguma coisa. O que é que eu estou dizendo aqui? Que se sobrar receita, se houver superávit no orçamento corrente, ele não pode passar para o outro ano como receita corrente. Ele vai passar como receita de capital. Ou seja, era para os gastos de dia a dia. Sobrou, ele agora vai ter que virar investimento. É isso que o enunciado, é isso que a lei trata. Receita corrente é aquela de custeio, que é para manutenção da máquina administrativa. Se sobrou dinheiro do funcionamento normal, quando passa para o outro ano, ele deve ir como investimento, como receita de capital. Porque se houve o cumprimento do princípio do equilíbrio, havia receita corrente e despesa corrente prevista e equilibrada. Se sobrou receita corrente, ele passa para o outro ano tendo que virar investimento, já que no novo ano também deve haver equilíbrio entre receita e despesa corrente. Então, é só isso. Superávit do orçamento corrente, sobrou dinheiro do custeio, no outro ano vira receita de capital, vira investimento, tá? Então, lembra disso. Também pode ter aquela questãozinha, sabe aquela questãozinha que reprova ou aprova você no concurso? Pode ser essa. E você vai lembrar na hora de responder e depois vem aqui no canal me agradecer, ou pode não agradecer, mas eu saberei que ajudei você na sua aprovação. Então, para mim já é o bastante. Olha só, chegamos agora naquela parte de resolução de questões que já caíram em concursos públicos. Vamos lá, eu tenho 3 questões para a gente responder aqui. É igual das outras vezes, né? Você pode pausar e tentar resolver sozinho, para depois resolver comigo. Mas antes de sair, lembra de deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar o que você achou da aula e de onde você está assistindo. O déficit orçamentário evidenciado no balanço orçamentário é representado pelo acúmulo de... O déficit orçamentário evidenciado no balanço orçamentário é representado pelo acúmulo de arrecadação insuficiente ao longo da vigência da lei orçamentária anual. Letra B. Pelo excedente de restos a pagar apurado no final do exercício. Letra C. Pela diferença a menor entre a execução da receita e da despesa orçamentária. Ou letra D. Pela sobra de gasto empenhado e não pago no exercício corrente devido à insuficiência de receita. E aí, você acha que é o quê? Acabamos de falar. Déficit orçamentário, por favor, é letra C.
é a diferença a menor entre receita e despesa orçamentária. Eu tenho menos receita que despesa, isso é um déficit orçamentário. Olha só, questãozinha boa, questãozinha com conta. Vamos lá. Suponha que a situação determinada ente ao final do exercício financeiro seja a seguinte. Receita prevista igual a fixada, 230 mil, equilíbrio orçamentário, beleza. Receita arrecadada, 265, arrecadou mais. Houve superávit na arrecadação de receita. Créditos suplementares aprovados com o excesso de arrecadação, 18 mil. Tá, arrecadei mais, já criei novos compromissos. Despesa empenhada, 237 mil. Eu tinha previsto 230, abri mais 18 de créditos suplementares e empenhei 237. 237 mil por 230, já houve um excesso de despesa de 7 mil. Com os 18 mil que foi aberto como créditos suplementares, eu vou para 25 mil. 25 mil a mais de empenhos e despesas, né? Houve excesso também de despesa. Mas tudo bem, eu arrecadei mais, então ainda está bacana. Despesa liquidada 205, se eu empenhei 237 e liquidei 205, empenhada menos liquidada dá 32. A gente já sabe que 32 mil foi o RAP não processado. E se eu liquidei 205 e paguei 197, a diferença aí é 8 mil. 8 mil é o que eu tenho de restos a pagar processados. Então, lemos o enunciado e já tiramos um monte de conclusões. Já tiramos várias conclusões. Para efeito de execução orçamentária da despesa, considere o critério adotado pelo STN. Com base nos dados da informação, assinale a opção correta. Vamos lá. O superávit da execução orçamentária foi de 60 mil. Superávit da execução orçamentária. Vamos lá. Qual foi a execução do orçamento? Quanto eu arrecadei? 265. Quanto eu liquidei? 205. Então é isso. Superávit da execução orçamentária é receita arrecadada e despesa liquidada. Receita arrecadada e despesa liquidada, a diferença dá 60 mil. Então a letra A está certa. Já marcou. Corre para o abraço. Parte para a próxima. Mas vamos ver a outra aqui, Letra B. O excesso de arrecadação do exercício foi de 17 mil. Não, foi 35. Era 230, arrecadei 265. Mas gastou 18. Gastei depois que eu arrecadei. Previ arrecadar 230. Arrecadou 267, 265. O superávit foi de 35. O excesso de arrecadação, perdão. Letra C. Houve excesso de despesa de 7 mil? Não. A previsão era 230, eu empenhei 237, mas teve 18 mil de créditos ali suplementares. Então, houve excesso de despesa da ordem de 35 mil, ou 25 mil. Acréscimo resultante de execução orçamentária de 42 mil. Esse acréscimo resultante de execução orçamentária não é 42 mil. Quanto foi que eu arrecadei? 265. Quanto eu empenhei? 237. O acréscimo de execução orçamentária foi de 28, né? 28 mil e não 42. Poderão ser escritos em restos a pagar, liquidado 40 mil. Resta a pagar, liquidado, é o processado que ele quer dizer no enunciado, é o liquidado menos o pago. 205 menos 197 é 8 mil apenas e não 40 mil, tá? E vamos para a última questão, muito fácil. O balanço orçamentário será elaborado utilizando as classes 5 e 6 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, do PCASP. Li rápido, porque você já sabe a resposta e sabe que está certo. Foi o começo da nossa aula, dessa videoaula aqui, tá bom? Então, lembra de deixar o seu curtir, se inscreve no canal e deixe seu comentário de onde você está assistindo, porque essa aula acabou de acabar. Nos vemos na próxima aula, no nosso próximo encontro, onde falaremos de outra demonstração contábil. E eu vou deixar surpresa para você continuar acompanhando aqui e ver depois qual vai ser, tá? Forte abraço e bons estudos!